Gente, vamos falar sobre vender. Tem gente que fala assim, eu não sou vendedor. Será que tem esse negócio de não ser? Saber vender aí é extremamente importante, principalmente aí que estamos vendendo aí o tempo todo, gente. Você sabia? Começando aí, sabe o quê? Pela nossa imagem. Primeiro você ganha o direito de ser visto, para depois você ganhar o direito de ser ouvido. Ouvido. Muito bom, Carol Malta. Profundo, né? Carol Malta, você voltou assim, Tô inspirada. assaz inspirada ali do Nordeste. Só não voltou com sotaque aí, que é tão gostoso de se ouvir. É verdade. Tudo, mas, Será que mas não? aí não força não, também não é assim Não. não. Mas, Carol Malta, então, pra gente aprender mais sobre essa ideia de vendermos, é que nós trouxemos aqui ao nosso programa, para esse nosso café da manhã, a coach Ana Seres, que é até amiga da Carol também. Ei, Ana, bom dia, bem? Deus te abençoe. Ela, Seja muito ela é de bem-vinda. tudo um pouco, Aninha. Olha, ela mas é é quase coach, verdade mas você também é isso. consultora de vendas. Sim, eu sou consultora empresarial, né? Eu tenho uma empresa, Assinatura Consultoria, com mais 2 sócios, onde nós trabalhamos essa área de gestão em geral e a marca própria, que é um outro produto que eu faço. Ô, Ana, quando a gente fala assim, por exemplo, eu comecei falando assim, a gente fala assim, eu não nasci para vender, eu não sou vendedor. Existe isso, porque se eu tenho que vender a mim mesmo, por exemplo, se eu não acredito em mim, como é que as pessoas vão acreditar? Se eu tô dentro de até dentro da minha casa, acaba que eu me vendo. Quando eu tô conversando com o marido, não rola isso? Você, a sua ideia, o seu pensamento, os seus filhos. Claro. De uma maneira diferente, não de uma forma pecuniária, mas acaba que acontece ali uma determinada venda. Como é que você entende isso? Tem essa de, não nasci para venda. Não sou boa de vender. Sim, existe esse discurso, né? Eu não nasci para vender. Mas, na verdade, todos nós estamos vendendo o tempo todo. Sim. O problema é que quando a gente faz isso de uma maneira consciente, a gente consegue bem mais sucesso. Se você está atento que você precisa de certas habilidades, de certos comportamentos para vender melhor o seu peixe, pode ser sua ideia, pode ser o seu produto, pode ser o seu serviço, você terá muito mais sucesso garantido. Mas que a gente está vendendo o tempo todo, isso é real. E aí a gente vê, por exemplo, no aspecto, igual a Carol Malta falou, a respeito assim, não é a venda sobre valores pecuniários. Eu não estou vendendo aqui agora um bem, vou vender uma jarra de suco. Sim. E eu preciso falar tudo o que é dela, mas parte primeiro do meu argumento, do meu conhecimento. Agora, quando a gente fala sobre a nossa imagem, a gente fala sobre relacionamentos, a gente também tem alguns pontos que a gente precisa entender para quê? Por exemplo, casamentos. Casamentos, eles não fracassam, não é por falta de amor, mas é por falta de uma boa comunicação. Com certeza. Pessoas que não se vendem ali, até por pontos de vista diferentes, opiniões diferentes. E claro que tem que ser o marido, homem vem de uma natureza, mulher, a esposa, mulher de uma natureza também completamente diferente, famílias diferentes. Vai chocar em algum momento. Por que é importante saber vender? Porque a venda, ela permeia isso tudo aí. Você quer um exemplo? As pessoas acham que vender tem a ver com falar bem, expor o seu argumento e convencer. Mas o mais importante numa venda é saber ouvir. Porque quando você ouve o seu interlocutor ou o seu cliente, nesta conversa você vai pegar dicas muito importantes para dar aquela chamada matadora e vai fazer sua venda. É aquela intervenção assim, vamos dizer, com precisão cirúrgica. Cirúrgica. Eu vou te dar um exemplo de venda de um produto só para a gente contextualizar. Por exemplo, você quer vender um carro de 7 lugares. Você é o vendedor do carro. Aí chegou o seu cliente, que é um homem de meia idade. Se você é um vendedor desavisado, o que você vai fazer? Olha, esse carro de 7, você vai supor que ele tem filhos, por exemplo. Aí você diz assim, esse carro de 7 lugares comporta 3 cadeirinhas aqui atrás. Só que você não conversou com o seu cliente antes, você não fez perguntas certas, você não entendeu qual é a dor dele, qual é a demanda dele. E você errou total, porque esse cliente estava procurando um carro de 7 lugares para encantar uma nova companheira, ele queria sair aí para balada. Essa pessoa tem trauma de filho, ela quer ter filho, mas não tem filho Mas ainda. não Você tá lá, tem, por 3 qualquer cadeirinhas, a pessoa já problema. visualizou, não quer não, pelo amor de Deus. Aí não tô você dando fala, conta disso. vamos fatalizar esse exemplo.
esse cara acabou de ficar viúvo, perdeu ali os filhos e ele está procurando um de 7 lugares porque ele quer trabalhar com transporte aplicativo. Por exemplo, então, se você conversou com eles, fez a sondagem... Se morrer, eu sei falando... já dramatizou uma coisa aqui. Não é o exemplo, né? Mas aqui, mas é fato. Aí é que tá, há uma necessidade, mas não é a intervenção. E você, então, não fez essa busca. Mas se você fez essa pesquisa e descobriu que ele está na fase da conquista, por exemplo, você pode usar o argumento correto. Você sabia que esse carro, na última pesquisa, foi considerado pelas mulheres de 35 anos até 45 como o carro mais top do momento? Olha o seu cliente falando assim, é esse. Não, imagina também, ele chega e pergunta assim, agora já você ganhei. vai trabalhar, qual que é o objetivo? Você está procurando um carro? O que você... eu procuro um carro para trabalhar. Exatamente. Você sabia que, por exemplo, um carro como esse, 7 lugares, você vai poder ter essa segurança, talvez você vai poder ter um nicho de mercado diferente, aeroporto... Mas para isso acontecer, você precisa conversar com ele antes e ouvi-lo, para descobrir qual que é a dor, aonde que você vai chegar com a solução. Então aí vem aquela máxima, melhor do que uma boa resposta, você precisa de uma boa pergunta. Você matou, precisa de uma boa pergunta. E o vendedor também, ele tem que ter segurança no que ele vai falar, né? Naquilo que ele está vendendo. Ele tem que acreditar. Primeiro, ele tem que acreditar, ele tem que ter um padrão mental da vitória, né? Sim. Ele tem que acreditar nele, acreditar na vida, acreditar, ter positividade. No produto ou naquilo que ele está fazendo. Então, isso já é um começo. E depois, ele acreditar no produto e saber falar sobre o produto. Conhecimento de causa. Conhecer, saber descrever, mas principalmente focar nos benefícios que aquele produto vai trazer para a pessoa. Isso é um foco muito interessante, né? Agora, Ana, quando a gente pensa, você vai continuar, mas para eu conseguir ter até essa oportunidade de chegar, eu tenho que ter algumas coisas que a gente já tem que fazer. Por exemplo, aparência. Não adianta você cara que dormiu, cara estranha, roupa amassada. Fala um pouquinho sobre isso, porque a venda, senão você não vai ter nem o espaço para você fazer isso. Não vai dar tempo de você chegar, porque a imagem ela é um pouco cruel, né? Porque o nosso cérebro, ele capta a sua imagem nos primeiros 5 segundos que você se apresenta diante de alguém. Isso é uma crueldade sem tamanho, porque não deu nem tempo de você falar... É o preconceito. Algo de valor, porque isso é uma questão cerebral. O seu cérebro capta aquela imagem e a imagem, ao entrar pelos olhos, ela percorre um caminho no cérebro, que é aqui atrás, que ela vai ser decodificada. Mas na metade do caminho já tem um setor chamado amígdala, e essa amígdala ela faz um juízo de valor. E ela já detecta assim, gostei, não gostei, repugnante, não interessante. Em 5 segundos. Então, pensa bem, tem hora que a gente não pode perder tempo. É por isso que eu estou ajudando ela aqui, porque ela não gostou do Sérgio em 5 segundos que ela viu. O que é isso? Gostei demais. Olha que pessoa. Ele é muito estranho, né? A gente olha assim em 5 segundos. Tá vendo? Muito esquisito. Carol, eu já vendi a imagem. Eu já venci essa barreira dos 5 segundos. E principalmente quando você não tem muito tempo, uma entrevista de emprego, por exemplo. Sabe lá quanto tempo você vai ter diante do seu interlocutor? Então você tem que caprichar na mensagem que você quer passar. Né? Assertivo, né? E se você errou nesse primeiro momento, Carol, pensa bem. Para você mudar isso, por isso que as pessoas falam que a primeira impressão é que fica. Porque para você fazer essa mudança, você tem que ficar 20 vezes mais tempo exposto a essa pessoa para você conseguir remover aquela 20 primeira... vezes? Para colocar algo novo ali. Então, é um trabalho difícil. Então, a gente tem que caprichar na primeira, você né? ainda tem que caprichar ali nos outros 2 minutos seguintes, se tiver os 2 minutos seguintes. Uma outra questão que a comunicação, 70% dela é não verbal, né? É aquilo que você está trazendo em você, a mensagem que você já está passando. E os outros 30, só 7 é o conteúdo. O restante é o seu gestual, o seu tom de voz, a forma que você se coloca. É por isso que não adianta alguém berrar, a gente fala assim, eu não estou nervoso. Adianta? Não. Você está vendo ali que a pessoa está desequilibrada, está fora do seu equilíbrio, com todos esses sinais não verbais. Então, a imagem ela é muito importante. E quando a gente fala sobre essa venda da imagem, né, e como um todo, a gente também tem que saber lidar com essas barreiras aí, essa rejeição, essa
classificação, porque isso acontece, como você Claro, explicou, acontece demais. em todo tempo e com todo mundo. Como fazê-lo? Bom, primeira coisa eu penso assim, a imagem é importante porque não basta você ser, você tem que parecer que você é também. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu tenho tanto conteúdo, tanta coisa para passar, você vai fixar na minha imagem? Mas é muito importante, senão você vai errar completamente. Agora, sobre a rejeição, pensa bem. A gente tem que saber lidar com ela. Isso aí. Nós somos hoje 200 milhões de habitantes. Nós não vamos agradar todo mundo. Mas somos 200 milhões de habitantes. Alguém vai gostar de você. Alguém vai gostar da sua ideia. Sim. Alguém vai gostar do seu produto. E é preciso acreditar nisso. Então, às vezes, quando eu dou treinamento, os vendedores começam com as desculpas, né? Ah, não estou vendendo porque o mercado está saturado. 200 milhões de habitantes. Ah, mas a minha cidade já está cheia disso aqui. 200 milhões de habitantes. Dá para entender que você Vivi tem uma um trabalho para fazer? empírica a respeito disso aí, esses dias aí. Interessante. Pois é, então foca nisso. Alguém vai gostar, alguém vai se interessar por você. E o fato de você, graças a Deus a gente já evoluiu para saber que para você ter sucesso não tem que ter menos, né? Então Sim. vamos embora todo mundo para frente porque são 200 milhões de habitantes. Até E a porque gente também vai tem- encantar alguém. E por que alguém fazendo aquilo é bem sucedido e outros não? Exatamente. Porque tudo vende, Carol. Produto ruim, ideia ruim. Produto bom, ideia boa. Coisa boa, coisa ruim, coisa pequena, coisa grande. Tudo vende. Depende das estratégias, depende do marketing, depende de quem está falando. Mas tudo é vendável. Agora, excelência e verdade também é uma marca. Excelência. Excelência é uma coisa que todo mundo tem que buscar na vida como um todo, mas principalmente o vendedor, né? E não é difícil. Tem uma fala de Tom Peters, que é um escritor que foca em excelência, que numa certa conversa lá com o criador da IBM, perguntaram a ele, quanto tempo eu levo para poder atuar com excelência? E ele respondeu para ele assim, 1 minuto, o tempo de você decidir fazer as coisas com perfeição. Então, quanto decisão. tempo? 1 minuto. É decisão. É fazer o certo, o perfeito ou fazer de qualquer jeito, né? É uma decisão que a gente toma. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.